primeiro vídeo, eu quero falar para vocês sobre a leitura para os bebês. O que eles aprendem com essa prática? A criança antigamente, antes do século XVIII, ela era vista como um adulto em miniatura. Então, o que se liam para as crianças? Livros de adultos. Mesmo depois, sabe, gente? Quando a gente pega um livro didático de língua portuguesa dos anos 20, de 1920, 1925, quem já teve acesso vai dizer que eu não estou mentindo. Se você pegar o livro com os textos que tem para as crianças de 8 anos, 7, 9, gente, eles liam Olavo Bilac. Então a gente percebe que isso foi além do século XIX e adentrou o século XX na escola. Então, essas crianças, assim, paulatinamente, né, a partir do Renascimento, é que houve uma mudança no olhar, de olhar frente à criança e frente também à infância, porque o fato, às vezes, de as crianças serem crianças, não quer dizer que elas vivam a fase da infância, uma fase tão importante que exige atenção, cuidado, proteção, exige conversa, diálogo, exige carinho, afetividade e a criança não é um adulto. Então isso foi aos poucos se modificando, porque antes a criança trabalhava, vestia-se como adulto, trabalhava como adulto também. Então, aos poucos é que foi se desenvolvendo o olhar com relação à infância e também no sentido de pensar que a criança precisava de estudar, que ela precisaria de proteção e que ela seria o adulto de amanhã a partir do que tivesse feito o que dela, né? O que tivesse sido feito dela nessa faixa etária. Então nós podemos considerar a criança como o centro da família só no século XX, né? Mesmo assim, no Brasil a gente nem pode pensar que foi no início, já foi mais para frente mesmo. E quando eu falo início, o início do século XX, não, porque eu falei aqui do livro didático, né? Mas a partir de 1950, 60 para frente. Então, vamos pensar nas características da criança de 0 a 3 anos? Primeiro, gente, ela começa a construir e perceber a noção do eu, a consciência de si mesmo como ser individual, porque até então ela não consegue saber a diferença entre ela e o outro, que é o corpo individual e o corpo do outro. Ela tem que desenvolver isso a partir da formação da identidade dela e isso quem vai instigar são os adultos, os professores, os pais. Então os bebês eles podem perceber, eles têm uma percepção muito boa e eles vão se comunicar conosco de várias maneiras. Pelo sorriso, pela expressão facial, eles vão, às vezes quando não estão gostando de algo, eles vão chorar. Então a gente vai ter que perceber como interpretar esse choro, às vezes uma criança muito calada, será que ela está escutando? Será que ela está vendo? Então é importante a gente perceber que elas gostam de brincar, de imaginar, de serem tocadas. Então, elas têm uma memória muito boa, elas gravam muita coisa. São aprendizes muito competentes, tanto de comportamento quanto de linguagens. Elas são aquelas meras repetidoras. São ousadas e começam seu processo de autonomia muito cedo. A gente às vezes acha que a criança não vai dar conta de pegar a colher, de almoçar, de se alimentar. Elas são muito ousadas, elas querem explorar, elas querem descobrir o universo.
Então a criança não é agitada, ela fica agitada quando a gente começa a tolher essas crianças, não deixar que elas vivam a infância. Então, essa coordenação motora grossa e a coordenação fina começam a ser trabalhadas também. Ela tem um pensamento muito egocêntrico, tudo ela acha que é para ela, não é porque ela é má, não, é porque ela ainda está muito canalizada nela mesma. E ela também não tem muito tempo de concentração. É claro que isso vai variar. Principalmente se ela aprendeu a ouvir desde cedo, se ela vive num ambiente mais tranquilo, se as pessoas dão atenção para ela e ela consegue ser ouvida e consegue conversar com ela, mesmo que ela ainda não saiba falar. Você vai dar um banho nela, você vai narrando o que você vai fazer, você vai tirar a fralda. Então, esse cuidado, essa conversa, essa atenção traz um benefício muito grande em termos de autoestima, em termos de desenvolvimento humano para essa criança, de respeito, de carinho. Então, se ela está aprendendo que alguém faz isso com ela, ela vai aprender a fazer com o outro também. Claro que o desenvolvimento infantil vai variar de acordo com cada criança, que é diferente da outra, e vai variar também de acordo com a sua vivência na família, né? Muito da cognição, do aprendizado, vai influenciar nesse aspecto biológico e em vários desenvolvimentos sociais, enfim. Se você estimula essa criança, se você dá condições para ela, quanto mais estimulada, quanto mais ela for agraciada com carinho, mais condições ela tem de desenvolver as suas potencialidades. O Ritter afirma que só formaríamos leitores se acreditarmos na importância de tal façanha, e só acreditaremos visceralmente se formos leitores. E uma vez contaminados pelo vírus da leitura, não há mais cura, gente. É doença para sempre. O professor que pretende formar leitores deve sempre andar munido com uma seringa com sangue contaminado, a fim de inocular seus alunos a todo momento com o vírus da leitura. Olha que vírus bom, né? Não o do coronavírus, mas esse vírus da leitura é maravilhoso. E contaminar alguém com essa doença, ai que bom que vai ser, não é verdade? E aí, vamos pensar que para a gente ter uma magia de leite, contar histórias para o bebê, a gente tem que entender tudo isso que foi dito antes. A gente tem que ter um olhar diferenciado sobre essa faixa etária e saber que quanto mais cedo o bebê tiver contato com o livro, melhor. Escutar histórias é o primeiro passo. Gente, é o início da aprendizagem para ser um leitor. A importância do ambiente familiar e do contato com a mãe ao ler um livro é maravilhoso. Por isso, na escola, às vezes seria muito interessante que os professores fizessem reuniões com esses pais e que falasse um pouco sobre isso, que talvez não é muita falação, mas se gravasse alguns vídeos, vocês contando, mostrando essa experiência e, e eles aprendessem sobre a importância dessa magia. Quem sabe vocês também não vão conseguir levar esses pais a gostarem de ler, a frequentarem a biblioteca da escola, cuidar de livros. Então a criança ela precisa de ser estimulada a manusear os livros, a entrar em contato com esse livro, esse objeto livro. Mesmo antes de saber ler, de ter vocabulário, porque o bebê ele gosta de ouvir histórias. É importante a gente pensar em que livro que a gente vai selecionar. E depois eu vou falar isso com mais calma. Tem que ter entusiasmo, magia para construir esse diálogo com o bebê. E o tempo é pequeno, é importante que a gente encante essa criança e desperte nela a imaginação. Amaral e Miller registram também algo importante para ser dito aqui. É importante lembrar que a fala também é aprendida pelas crianças e elas aprendem quando falamos com elas. Não
basta que os adultos falem perto das crianças. Se os adultos não falarem com ela, se não provocarem suas respostas, se ela não for sujeito de um diálogo, ela não aprende a falar. Por isso, se a criança fala pouco, nós precisamos conversar muito com ela e provocar sua expressão. E qual ou quais os objetivos da gente contar a história para os bebês? Fomentar o gosto pela leitura, criar o hábito de escutar histórias, mediar a interação entre o livro e a criança, enriquecer o imaginário infantil, favorecer momentos de prazer em grupo ou individual, proporcionar o contato com textos de qualidade literária, valorizar o livro como fonte de entretenimento e de conhecimento. E para formar, claro, começar a formação do futuro leitor, proporcionar situações de leituras e contos compartilhados em diferentes espaços, não só na sala de aula, não só no quarto, mas na biblioteca, na praça, nos espaços abertos, nos parques. E aí devemos aproximá-los desse universo escrito, criar intimidade com os livros desde bebês. E isso vai facilitar o processo de alfabetização. E também essa criança vai querer imitar a fala do professor, da professora. E além disso, vai adquirir um grande repertório vocabular, vai reconhecer o livro, o autor, vai saber que o livro tem muitas histórias, vai querer sempre estar atento ao professor querendo ouvi-lo, vai querer imitar a fala dos personagens, vai querer recontar. Então, como cita Caruso, a literatura é importante para o desenvolvimento da criatividade e do emocional infantil. Quando as crianças ouvem histórias, elas passam a visualizar de forma mais clara os sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais, típicos da infância, como medo, sentimentos de inveja, de carinho, de ciúme, de dor, de perda, além de ensinar infinitos assuntos. Então, essa criança às vezes vai querer que você repita uma história que você contou 500 mil vezes. E ela gosta disso, ela precisa disso, porque é assim que ela vai gravar muita coisa, é assim que ela vai sentir o prazer do que ela está aprendendo. Essa é uma menina que adora a leitura, que está sempre com livros pertinho dela. E eu lembrei aqui desse livro, O Sítio do Seu Lobato, que tem até uma música. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E neste sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô. Então você vai fazendo o som dos animais, né? E vai acrescentando sempre mais um, e vai mostrando a história. E isso vai ficando muito divertido, né? Então eu coloquei aqui, ó, a mãe contando a história para o filho, olha a importância do pai mostrando o livro para o bebê, a professora com os bebês, sempre tem um cantinho da leitura, um espaço, um tatame, para que eles possam sentar à vontade, sem ter nada de objetos que possam machucá-los, ter visivelmente os livros perto, né? Olha aqui, os livros de tecido, os livros cartonados, adultos com crianças, olha os pais e as crianças. Isso é maravilhoso. Eles se sentem super importantes. Eis aqui a referência e eu quero encerrar então mais uma vez o nosso momento de curso de contação de histórias. Um beijo grande e até mais.